Nosso bom dia a todos. Nossa, que desânimo, hein? Bom dia, gente. Bom dia, Valdir. Agora sim. Estamos nessa casa tão gostosa, com esse ambiente, com essa energia tão boa. Vamos aproveitar esse momento, né? Bom dia também a quem nos acompanha à distância, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a Vida Nova. Tenham todos também um ótimo dia. As mesmas energias que estamos sentindo nesse momento de paz, com certeza chegarão a todos aonde estiverem, porque o amor do Mestre Jesus não tem barreiras. Eu convido a todos para que fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, onde aqui as suas energias se faz presente, e aonde nós estivermos com os nossos pensamentos voltados ao nosso Mestre, com certeza sentiremos a mesma energia, a mesma paz no coração que estamos sentindo neste momento. Só temos a agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade, por mais esse banquete, onde todos nós fomos colocados para nos alimentarmos daquele alimento que o Mestre disse, que quem o comesse não sentiria mais fome, e da água que bebesse não sentiria mais sede. E é assim que todos nós nos encontramos na manhã de hoje, para buscarmos este alimento, este equilíbrio, para que nos embates da vida possamos estar fortalecidos. Mestre Jesus, permiti que os teus propósitos possam envolver o nosso companheiro, para que ele encontre as melhores palavras, para que todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos, compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que tanto nos engrandece e nos fortalece. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, hoje nós temos a grata satisfação de trazer o nosso companheiro, né, o Geraldo, já esteve aqui várias vezes, né? E a gente gosta muito das suas colocações, das suas palavras, que muito transforma os nossos corações. E hoje ele vai falar sobre Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Geraldo, boa sorte. Obrigado, tá? Muito bom dia. Desejo a todos muita paz, aos que acompanham aqui o programa também, que todos recebam aí muita luz de Deus, muita paz, muita saúde nesse dia, e que todos possam sair daqui ao final disso mais leve e com algumas reflexões a pensar. Eu convido a todos a fazer um exercício de imaginação, de refletir, de olhar, de até mesmo fechar os olhos e imaginar. Nós vamos numa jornada hoje do Calvário à liberdade. Deixa eu ligar aqui. Opa, não está mudando? Aqui. Uma fala que mudou o mundo. Meus irmãos, essa fala de Jesus, para informação, ela não consta nos evangelhos mais antigos, o papiro 75. Né? Mas aquele que captou isso, alguns séculos depois, ele captou a assinatura de Jesus naquele momento. Nós já lemos livros de Chico Xavier, em que algumas palavras, algumas coisas são colocadas, coisas que as pessoas à volta não ouviram. Então, o que o copista fez nesse dia, como um médium, ele só colocou a assinatura espiritual de Jesus. Porque provavelmente foi quando ele disse isso, as forças já lhe faltavam, dado a trajetória que nós vamos ver aqui. Então, essa é a assinatura fluídica de Jesus. Alguém conseguiu ouvir um eco daquele momento em algum tempo da história, porque isso
é Jesus realmente. Tá? Essa é só uma informação para que às vezes a pessoa, mas isso não está naqueles... Ali estava a assinatura fluídica de Jesus. Vamos ver se eu consigo. Por aqui não vai. Vamos aqui. Eu queria que imaginassem um dia, tá, em que o sol castiga ferozmente aquela região desértica, em que o ar seco que arde as narinas, aquele cheiro de suor e sangue pelas ruas, pelos caminhos até o Gólgota, né? A caveira, o Monte da Caveira, né? E as únicas coisas silenciosas nesse dia, ao redor de Jerusalém, são as colinas. Elas estão silenciosas. E é nesse dia, é nesse clima quente, é nessa visão aterrorizante que se tem de um inocente sendo açoitado por estar trazendo ao mundo uma nova luz, que nós vamos contar aqui um dos momentos mais significativos da nossa história, da história cristã. Ao lado de todo esse acontecimento, o povo, depois de ter libertado Barrabás, o povo, numa gritaria ensurdecedora, acompanhava isso como se acompanha alguma coisa de circo, né? Alguma coisa que é muito interessante de você ver o sangue, de você ver o sofrimento do outro, né? E aqui eu faço uma análise, né? Como é perturbadora a capacidade humana de errar em massa, convicta de que está certo, porque ela foi induzida a interpretar um fato de uma forma diferente, tá? E os soldados, aqueles que fariam o trabalho, quando deitam o madeiro nesse dia quente, né? Nesse sol escaldante, nessa respiração de poeira, nesse cheiro de suor e sangue saindo ali, ele com as cravas enferrujadas e um martelo, ele cumpre a ordem. Ele não tinha noção, esses soldados, daquele momento, de que aquilo que eles estavam fazendo ali, eles estavam eternizando um momento de muito significado para o mundo cristão. Jesus, todo deformado nesse momento, porque se você pega todo o trajeto segurando o madeiro, você vai ver que ele veio sendo chicoteado, cuspido, carregando o peso do madeiro, né? Nesse momento ali, nós não estamos falando, e que isso não seja perturbador, porque nós estamos falando de um momento histórico, de alguém que permitiu que isso ficasse na memória coletiva da humanidade, esse momento em que todos nós, porque não era só o mundo físico, de alguma forma estávamos sabendo de que se estávamos encarnados, nós não tínhamos noção, mas se estávamos desencarnados nesse momento, nós tínhamos noção sim de que uma comoção muito grande naquele momento, naquele dia específico do ano 33, estava acontecendo ali. E essa descrição física de Jesus é para mostrar que ele se tornou humano, ele para sentir as dores do mundo, para provar que mesmo ante as maiores crueldades, mesmo ante as maiores atrocidades, o amor estava presente, sendo açoitado
sendo não aceito através das ações por pessoas ignorantes, por homens, mulheres, um povo ignorante, e por espíritos no mundo espiritual, talvez, que encontrou ali uma ideia de que havia finalizado, de que a missão dele não havia sido cumprida, porque ele deveria ter feito atos, como andou sobre as águas não foi suficiente, curar os doentes não foi suficiente, levantar Lázaro não foi suficiente. Eles queriam o quê? Uma bomba atômica de que Jesus saísse, se mostrasse como um anjo vencedor. Quando eles viram isso, eles provavelmente ficaram muito felizes. A missão falhou, quando na realidade aquele pequeno ato ali havia de mudar metade do mundo, né? Metade do mundo e metade do tempo. Nós tivemos o antes e o depois de Jesus, por isso que aquele momento era necessário. Vamos congelar um pouquinho no tempo, isso que eu vou falar é muito significativo. O soldado levanta o martelo, posiciona a crava, tá? É exatamente nesse momento, e não em outro, nesse momento de dor excruciante, em que o martelo desce sobre a crava, que Jesus escolheu o que vai brotar do seu coração, não antes nem depois. É nesse momento que Jesus escolhe aquilo que vem com amor do seu coração, não só para aqueles que estavam ali, mas para toda a história da humanidade, toda a história do povo cristão. Naquele momento, ao invés de amaldiçoar aquele que faria isso, aqueles que desceriam o martelo sobre as suas carnes, sobre os seus ossos, aquele que a multidão, no momento em que o martelo desce e o povo grita de alegria por aquele momento de crueldade, em vez do ódio para com aquele que estava fazendo isso com ele, para com aquela população que gritava, incentivando ainda mais aquela atitude, é nesse momento, tá? É nesse momento que Jesus, não passivamente, mas com uma atitude, a resignação passiva, com uma atitude ativa, né? Que ninguém naquele momento conseguiu ver. É por isso que anos depois, a verdade espiritual deveria prevalecer. Ela entraria, mesmo que não estivesse no papiro 75, ela entraria alguns séculos depois, porque alguém, mediunicamente, que eram copistas, ouviu esse eco, quase sem forças, mas aqueles que estavam ali próximos, os soldados que estavam ali próximos, eles ouviram. Então esse eco da voz de Jesus conseguiu ser captada por um médium copista e colocou ali. A gente diz, mas não está no outro, mas ali estava, e mais uma vez eu lembro, a assinatura fluídica de Jesus, tá? Muito bem. E o que era essa assinatura fluídica? Enquanto o martelo descia sobre a crava, tá? Enquanto aquilo rasgava uma carne e os ossos, ele profere aquilo que vem do seu coração. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento de dor, naquele momento em que estava sendo cruelmente agredido, não só pelos soldados que furavam os seus ossos, mas agredido pela turba inconsciente que gritava ao lado quando estavam a levantar a cruz do amor encarnado neste mundo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vamos sair desse cenário do ano 33. Vamos deixar que as areias do tempo
elas indiquem outros dias, outros anos, outros séculos, e atinjam o nosso tempo. Essa frase ainda ecoa nos séculos. Essa frase, ela avança: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Aquilo é de um coração extremamente amoroso ante a ignorância de uma turba cruel que estava ainda aprendendo. Alguém que olha para o seu algoz e consegue ver outras coisas, consegue ver outro alguém que nós até hoje não conseguimos ver no outro. Essa frase ecoa nos séculos e vai chegar até os nossos tempos. Como é que nós vemos a crueldade humana ante tudo isso? Nós vamos ter muitas guerras, nós vamos ter muitas mortes, nós vamos ter o ódio contra o outro. Nós tivemos a Inquisição daqueles que se arvoraram ser senhores da guarda das lições do Cristo, que mataram cruelmente, que fizeram coisas dentro dos seus porões, em nome de Deus, em nome de Jesus, de uma forma muito cruel, dizendo que estavam a trabalho do Cristo. Então, esse eco dessa frase, ela não foi ouvida, não foi captada. Por quê? A faixa do ódio, a faixa da ignorância, ela é muito baixa. A faixa de vibração, ela é muito baixa. Quando nós caímos em faixas de vibração, nada que a espiritualidade faça, nada, o pensamento não chega, não consegue nos atingir. Por quê? Existe a lei do livre-arbítrio. Eu posso aceitar ou não, eu posso ouvir ou não. Aqui, quando pessoas dizem o que nós queremos ouvir, nós ouvimos. Quando dizem o que nós não queremos ouvir, nós somos surdos. E aqui vai a Branca de Neve, que a bruxa chegava para o espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? E o espelho dizia: não. E isso foi várias vezes, até que o espelho diz para ela: sim, Branca de Neve que está. O que acontece com a rainha? Ela se torna bruxa. Nós perguntamos aqui: o que nos tornamos quando alguém diz aquilo que nós não queremos ouvir? Nós nos tornamos bruxas, porque nós não queremos ouvir aquilo. E é isso que nós estamos falando. Nós estávamos na faixa da crueldade, não conseguíamos ouvir a ninguém. Século de destruição em massa. A partir, vamos dizer assim, eu vou daqui para frente, porque teve muitas coisas acontecendo, mas assim, mais próximo da gente, a Revolução Francesa do século XVIII desencadeia um processo que já vinha de orgulho, de vaidade, de crueldade, explode. É o momento que explode, porque nós só entendemos as coisas na explosão. A Revolução Francesa entra, muda o mundo, mas mostra ao mundo também a crueldade daqueles que dominavam, daqueles que tinham o martelo e a crava na mão para o seu povo, que todos os dias fazia isso. Mas depois, mesmo aqueles revolucionários que fizeram isso, transformaram a França num período de terror, até que alguma coisa começa a entrar em equilíbrio, quando Napoleão assume, já quase no final do século XVIII. Nós entramos no século XIX, um século em que haveria de advir o Espiritismo,
um século ainda de guerras, de dissensões, de uma série de coisas, mas um século de muitas descobertas, inclusive o Espiritismo. O século em que nós deixamos momentos de ignorância tal que nós ainda acreditávamos na geração espontânea que Pasteur vem destruir quase ao final, no terceiro quarto do século, em que nós vamos encontrar toda a mudança, o pensamento de Darwin na questão da origem das espécies. Nós vamos encontrar a mentalidade da humanidade mudando, quando começa a cisão entre ciência e religião. Mas ainda muita coisa disso haveria de advir. Nós teríamos o século XX ainda entrando no orgulho, na vaidade da Alemanha e da Áustria, que desencadeiam a Primeira Grande Guerra Mundial, em que a Alemanha sai derrotada, mas com um ódio tremendo, fazendo com que aquela turba ensurdecedora encontre ainda o eco da vingança dentro do seu povo, vai desencadear a Segunda Grande Guerra. E na Segunda Grande Guerra nós vamos conhecer o terror da humanidade, que foram as bombas atômicas. Mas foi preciso isso para a humanidade compreender e fundar a Organização das Nações Unidas, né? A Organização para os Direitos do Homem e do Cidadão. Foi necessário a dor para que nós começássemos a ouvir um eco dessas palavras de Jesus naquele momento. Nunca a humanidade foi tão capaz, tecnicamente, e nunca cometeu tantos crimes em escala. A inteligência cresceu, a sabedoria não acompanhou esse crescimento. Em nome de pátrias, em nome de ideologias, aniquilamos multidões. Mas esse eco, ele continua. Por quê? Esse eco dessa voz sabia que não era pela palavra, não era pelo ensinamento dos livros que a humanidade aprenderia. Essa turba surda só aprende pela dor. E a dor é o instrumento nosso de mudança, quando nós estamos cansados de apanhar em relação a alguma coisa, nós estamos aptos a ouvir. Como André Luiz, no umbral, que no momento em que ele lembra da oração da mãe, ele ajoelha e faz uma oração. Ele vê os médicos espirituais, ele vê os enfermeiros, ele vê aquele grupo de pessoas que vieram salvar, e ele pergunta: por que vocês não vieram antes? Nós estávamos aqui sempre. Sua mãe estava aqui sempre. É você que não ouvia. Isso para nós é muito importante. No momento de maior dor, nós tentarmos manter o nosso equilíbrio para perceber as nuances de tudo que está à nossa volta, as ondas que nós não captamos, para entender que alguém está enviando algo para nós. Nós fomos à Lua, mas a ignorância emocional permanece. Nós avançamos tanto, nós curamos doenças, nós estamos hoje falando da cura do câncer, estamos se falando na nanotecnologia, a serviço da medicina, que já está sendo utilizada. Estamos falando de nanorobôs que podem identificar células cancerosas e destruir apenas elas, sem causar mal nenhum. Nós estamos chegando na barreira da matéria e das ondas. Nós conseguimos explicar através do bóson de Higgs, nós conseguimos explicar onde o átomo ganha massa. Nós sabemos disso. Nós estamos a um tiquinho de construir aparelhos, como o Chico disse, e poder captar o mundo espiritual.
Na década de 60, através da transcomunicação, já se conseguiu isso de forma muito pequena. Mas, numa das comunicações, está no livro do professor Zalmino Zimmermann, Perispírito, ele diz assim, numa das comunicações ele diz, nós temos que, isso que vocês estão vendo, porque eram mensagens anti-estáticas, que a imagem aparecia ali, ele diz, vocês vão precisar avançar um pouco mais para conseguir ter uma comunicação mais perfeita. Inclusive, falaram com um dos pesquisadores que haviam desencarnado, eles conseguiram contatar através dessas ondas estáticas, através desse aparelho de TV, mas ali ele diz, vocês têm que avançar algumas décadas ainda para conseguir esse conhecimento. Então nós estamos a um fio de tocar o plano espiritual através de um aparelho físico, e o Chico dizia o seguinte, quando isso acontecer, os médiums perderão o emprego, porque você terá um aparelho capaz de dizer isso. Isso não é ficção científica, nós estamos caminhando e vamos trombar com isso, pelas coisas que nós já conhecemos. Mas olha, a nossa maturidade emocional coletiva ainda tem muito calvário pela frente. Nós ainda, o eco dessa mensagem que nós estamos falando hoje, protegido por toda a espiritualidade que aqui está, para que a gente possa lembrar dessa palavra naquele momento, lembrar dessa fala naquele momento de sofrimento, naquele momento em que a voz quase não saía, que quem captou é quem estava no ato ali, mas alguém, séculos depois, capta aquele momento através da mediunidade. Hoje nós estamos conseguindo lembrar disso daí. O que mudou da época de Jesus até hoje? E aqui fica a pergunta, né? Para essa jornada que é incômoda, mas o que no fundo do coração humano realmente mudou. Nós ainda fazemos guerras, nós ainda temos distinções de raça, nós ainda raças superiores, nós ainda escravizamos, nós ainda matamos, e para conter a violência, às vezes é necessário matar. Olha a situação em que nós estamos. O que nós mudamos? Se nós estamos no momento de tocar o plano espiritual pelos meios tecnológicos, se nós estamos no momento em que vamos viver mais tempo pela cura que estão chegando, o que mudou na gente? O que alterou na gente? De todo esse sofrimento, de todas essas guerras, de toda essa crueldade, o que mudou? Nós ainda continuamos, olha, ainda presos a essa ignorância. E olha só, a resposta honesta é que a mesma frase pronunciada no Calvário ainda encontra destinatários em cada século. Isso encontra nós como destino. E nós vamos aprender e entender hoje que, reconhecendo, ouvindo essa frase nos nossos ouvidos espirituais, nós estamos indo para a cura. Mais uma vez, para lembrar que os atores trocaram de figurino, mas o julgamento continua. O fariseu que apontava o dedo, o fariseu que traía, o fariseu que fazia tudo com o dedo para prejudicar a vida do outro, que traía, que lançava histórias falsas. Hoje nós falamos em fake news, né? Falsas. O que é hoje? Somos nós dos aparelhos celulares ali, transmitindo ódio, transmitindo crueldade, criando situações para outras pessoas, criando situações de atmosfera fluídica ruim para o nosso entorno. No programa de rádio, todas as vezes que alguém liga lá e manda um bom dia, e que eu falo o nome
da pessoa e manda um bom dia para os familiares, para os amigos, para coisa, eu leio o nome de todo mundo que liga lá. Uma das coisas que eu digo é o seguinte, em agradecimento. Está mandando o seu bom dia aqui, mas obrigado a todos por perfumarem a atmosfera fluídica de nossa cidade, do nosso mundo, porque quando você dá um bom dia, quando você está perfumando essa atmosfera, você está isolando os miasmas pestilentos dessa atmosfera pesada que às vezes está. O seu sorriso, o seu olhar calmo e tranquilo, ele vai fazer o que ante a atmosfera do outro carregada? Ele vai amenizar. Você é um instrumento da espiritualidade a jorrar uma mudança, itens que são capazes de mudar a atmosfera por onde você passa, ou contribuir com a atmosfera desequilibrante por onde quer que você passe. Vamos sair um pouquinho do externo agora, como uma câmera que passou um filme, olhando o mundo fora, vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para aquele seu trabalho, né? Que você está lá no seu trabalho até tarde, você não está gostando daquilo, você está nervoso por aquilo, né? O que você está produzindo ali, seja intelectual, né? Seja no chão de uma fábrica, aquilo que você está produzindo ali, alguém vai usar. É seu ódio, é a sua inconformação com a situação, é aquilo que você está impregnando naquela ideia do teu escritório, naquela ideia daquela peça que você está fazendo no teu trabalho. Você não está perfumando, você não está mudando a atmosfera, você está somente pegando coisas, carregando dessa atmosfera e impregnando naquilo que você faz. Então, olha só, ele fala do quarto do ressentimento, é aquilo que você vai para sua casa, quando você sai do teu trabalho e vai para sua casa, levando aquela atmosfera ruim, você vai para aquele quarto de ressentimento seu, com ódio, você vai dormir com ódio, você vai dormir inconformado, magoado com as coisas ali. Então, olha, essa jornada não é apenas para o Calvário de 33, ela é para os nossos dias, e é sobre o Calvário que cada um de nós carrega, a cruz que cada um de nós, inconscientemente ou conscientemente, carrega e coloca nos nossos ombros, né? Rejeição, traição, abandono, injustiça, isso aí tem um rosto, ele é real, ele está com você. Todas essas coisas que nós temos em relação ao outro, está em nós, é a nossa cruz, é onde essas dores, essas coisas todas se acumulam, é a nossa cruz. É esse peso que nós estamos carregando, porque o eco daquela frase não faz eco em nós. Aquele ano de 33, no sol escaldante, naquele cheiro de sangue e suor, ainda ecoando nos séculos, nós não conseguimos captar. Nós conseguimos captar as vibrações que formam a nossa cruz, que formam o nosso peso, que faz com que ajoelhemos, que doam as nossas costas. É essa a nossa cruz. Nós estamos pregados nela, porque essa voz lá atrás não faz sentido para a gente. E aqui a gente coloca que aquilo que se passou com Jesus, né? Todas essas coisas, traições, todas essas coisas, é alguém que ergueu o martelo e nos pregou na cruz. Nós estamos pregados no outro, no madeiro do ódio que nós sentimos pelo outro. Nós tomamos, como diz, um veneno, esperando que o outro morra. Nós estamos presos a isso. Por quê? Ao não ouvir esse eco
do aquele ano 33, nós estamos sujeitos a ficar carregando indeterminadamente esse peso de todo o ódio que sofremos, de todo o ódio que temos, da traição que fizemos, da traição que nos foi imposta, tudo isso, tudo que você tem, que você carrega. E quando eu falo você, não estou falando você que nós carregamos, né? Todos nós somos humanos, né? Nós vamos levando, e isso vai se tornando o nosso peso. E nós também cravamos pregos no outro. É simples. É quando alguém te fecha e o teu ódio por ele, você ter uma lembrança. Pode parecer que não, mas você foi lá e cravou um prego nele, mas você também está cravado no madeiro do ódio. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não tivermos essa condição, somente a dor vai poder nos transformar. E como nós não gostamos de sentir dor, é necessário que a gente aprenda antes para que isso não seja possível. Porque se a dor vier, nós já não seremos mais os mesmos que estávamos num ponto, e que teremos nesse ponto equilíbrio suficiente para poder avançar e para poder passar por aquele momento. Olha só, então, aqui ele diz assim: antes de qualquer convite ao perdão, precisamos parar aqui e dizer o seguinte: ninguém está menosprezando a sua dor, ninguém está menosprezando aquilo que você sente, o ódio que você sente, né? Me traiu, aquela coisa, aquele esposo com esposa, alguém que te passou a perna numa empresa, alguém que bateu, que usou de violência para com você. Ninguém está menosprezando isso para te pedir cruamente assim, perdoe, né? Que é muito fácil alguém chegar para outra pessoa e dizer: ô Valdir, perdoa. Eu não sei o que o Valdir passou. Eu não sei a intensidade daquilo que ele sentiu. Eu não sei aquele momento dele ali, que ele estava tão fragilizado por aquilo, que aquilo só, aquela crava nos seus ossos, acabou deixando aquela impressão de ódio. Eu não posso falar para ele: pare com isso. Por quê? Todos nós somos humanos, né? Todos nós sentimos estamos caminhando e aprendendo. É normal isso. Ninguém se bata por conta desse sentimento. Eu preciso, eu falo no centro, eu falo: não, você precisa perdoar para ser livre. Como é que eu posso perdoar? Como é que eu posso perdoar ao estuprador? Como é que eu posso perdoar ao assaltante? Como é que eu posso perdoar aquele que tirou a vida? Como é que eu posso perdoar? Nós somos humanos. Nós não sabemos por que aquilo ocorreu. Muitas vezes é no plano espiritual que nós vamos saber das situações. Mas nós estamos falando de humanos. Difícil. Mas é exatamente aqui, nesse ponto, que Jesus aparece não como um sermão, olha só, mas como um exemplo. Ele não esperou a dor passar, não esperou que viesse pedir desculpa. Naquele momento, ele escolheu o perdão. Você fala: por que ele, justamente naquela fechada, naquela traição, naquele abandono, se escolhe o perdão? Por que isso? Quem te feriu? E aqui, olha, nós estamos falando de Jesus. Quem te feriu carrega uma ferida profunda, carrega uma névoa nos olhos, não tem condições, ou não teve condições, como nós também em muitos momentos não tivemos condições de entender a situação, de saber que se adentrássemos aquele mundo, aquela faixa de vibração, nós estaríamos entrando em ácido espiritual.
né? Isso tudo que acontece, ele chama aqui de imaturidade emocional, nossa e dos outros. É por isso que nós agimos da forma humana em que agimos, porque nós somos imaturos. É assim que Jesus olhava para nós. E aqui vai, olha, o perdão é a coragem de soltar o martelo. Nós queremos a vingança quando alguma coisa surge, nós pensamos na vingança. É a gente soltar o martelo, porque, olha, perdoar não é fingir que não doeu. Perdão é, antes de tudo, um ato de amor próprio, um ato de se libertar. Todas as vezes que alguém ou alguma coisa é fruto e a meta do teu ódio, você se amarrou a ele, você se amarrou à situação, você vai estar lembrando, toda vez que você lembra daquilo, vai doer. E eu vou dizer uma coisa aqui, o tempo aqui nós contamos ontem, hoje e vamos ter o amanhã. No plano espiritual não, no plano espiritual não existe tempo. Então uma dor sentida, ela é presente, porque é sempre presente. Nós vamos carregar, ou nós vamos continuar pregados nessa cruz pela eternidade. Nós vamos continuar amarrados àquele outro pelo ódio. A nossa vingança contra o outro não vai ajustar em nada. O Espiritismo está cheio de situações que mostram espíritos encarnando e desencarnando inimigos. Toda vez que encarnam, um faz alguma coisa para o outro, um querendo vingar do outro, não sabe por quê, mas vai lá e se vinga. Esse é o mote da nossa existência. Até que chega um momento em que aqueles inimigos que não se harmonizam, eles vêm ligados a um corpo só. É isso que o Chico nos disse, que os espíritos nos disseram, porque não tem outro jeito. Os espíritos que se suicidaram, que a qualquer momento faziam, que o amor de Deus faz assim, embora para nós aqui é algo terrível. E houve um caso desse que o Chico disse, né? Nasceu sem braços e pernas, porque chega um momento na vida em que ele tomava a posição para se suicidar. O único meio de salvá-lo e ele terminar uma existência era fazer com que ele não tivesse membros para se mover. Por quê? Porque isso aqui é uma experiência que nós estamos passando de crescimento. Livre da prisão, olha, nós sabemos que a porta da prisão, ela está aberta. A porta da prisão, ela não está fechada. Ela está aberta ao perdão. É o perdão que, quando você enxerga, ela está aberta. É o perdão que não liberta o outro, não vai fazer com que o outro tenha menos karma. Não vai fazer isso. Nós vamos nos libertar. Houve abandonos de casais, por exemplo, um abandonou o outro. Imagina, por exemplo, aquele que ele olhou para aquela situação e olhou para frente e falou, não vou ficar preso a esse tipo de coisa, eu vou seguir a vida, vou ressignificar isso e vou seguir a vida. O perdão é para nós, o perdão é a nossa liberdade, é aquilo que nós encontramos. Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem, é para que a gente viva livre. Ó. Que essa frase que saiu dos lábios de Jesus no momento de maior dor, seja agora o que sai do teu coração e te abra a porta para uma vida mais livre que você jamais viveu. Solte-se do seu passado, solte-se de tudo que exista, de que você esteja preso, esteja livre do madeiro da culpa, do madeiro do ódio, do madeiro da traição, do madeiro da rejeição. Ressignifique isso, perdoe você e o teu passado. Levanta, respira firme. Pai,
perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E você estará livre para seguir em frente. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Bem, eu não tenho nem palavras, né, para agradecer, porque eu ficaria aqui o dia todo ouvindo, não sei vocês, eu ficaria o dia todo ouvindo esses ensinamentos tão importantes para nós. O nosso companheiro falou em bomba. Eu acredito que nós temos várias bombas dentro de nós. Bomba do orgulho, do egoísmo, do ódio. É necessário começar a desarmar essas bombas dentro da gente. Não ter mais ódio é tão importante na nossa vida. A gente não desejar o mal do outro. É a gente parar de se olhar para si próprio. É parar de achar que você é a azeitona do pastel, a cereja do bolo, você é o mais importante. Não, não somos. Todos nós somos filhos de Deus. E Ele não se preocupa com todos nós. É como disse o nosso companheiro, é pelo amor ou pela dor. Amanhã, se a gente não perdoar por bem, nós vamos perdoar por mal. A escolha é livre-arbítrio, a escolha. Mas já foi muito bem falado isso, muito bem explicado. Eu ficaria aqui horas ouvindo o que o nosso companheiro nos transmitiu. Mas agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes, enquanto aguardamos